aquela cena cômica de O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna? Eu assisti 3 vezes aquele filme em preto e branco. Eu assisti mais vezes. Mas, se não me engano, no Alto da Compadecida tem a intervenção de Nossa Senhora. Tem. Não é? A atriz Fernanda Montenegro, se não me engano. E tal, e ela consegue reverter a condenação do coitado lá, ô minha santinha e tal. Do Chicó. Bem, Chicó. Veja, a intercessão de Nossa Senhora, ela é poderosa. Agora, eu advirto, a intercessão de Nossa Senhora em favor da conversão dos pecadores é até a hora da morte. Na hora da morte, cada um se apresenta diante do Senhor para... Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Ali é você diante de Deus Todo-Poderoso para a prestação de contas, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Hebreus 9, 27, versículo 27, e segundo aos Coríntios 5, versículo 10. No fundo, Ariano Suassuna, devoto de Nossa Senhora, ao colocar aquela cena muito... E piedosa também, Nossa Senhora aparece, enfim... Tem fundamento bíblico a intercessão da Santíssima Virgem Maria por todos os pecadores. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Citou bem, Ronaldo, a bela obra de Ariano. Assisti 3 vezes. Eu acho que é o João Grilo, se eu não me engano. Não é o Chicó? Eu troquei aqui o personagem. Vamos lá. Quero chamar alguns convidados ao nosso programa. E vou chamar diretamente do céu, não é? São os santos. Vou chamar os santos, claro. A primeira frase do Falcão, vou pedir ao senhor aqui comentários sobre essas frases dos santos preciosas que a gente vai colocar ali também. Olha só, Santo Alberto Hurtado diz assim: para o cristão a morte não é a derrota e sim a vitória. O momento de ver a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-la. Que maravilha, belíssimo. Para que onde eu estou, vós estejais também, diz Jesus. É um belo comentário essa frase de Jesus. João capítulo 14. Quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e tomar-vos-ei. Santo Antônio de Pádua diz assim: quem se humilha no pensamento da morte, põe em ordem toda a sua vida e está atento a tudo que o rodeia. Afasta de si a ociosidade, se anima nos trabalhos, confia na misericórdia do Senhor e dirige o curso de uma existência vazia ao porto da eternidade. É a consciência de que pouco tempo nos resta. O diabo tem consciência disso. Apocalipse 12, 12. Ele partiu furioso para a terra porque sabe que pouco tempo lhe resta. Essa consciência nós devemos ter também. Cada segundo é precioso, cada minuto de nossa vida precisa ser bem aproveitado, porque o tempo não volta e o tempo perdido é uma consciência dolorosa no coração de uma pessoa que podia fazer o bem, podia evitar o mal, podia crescer em santidade e foi negligente e foi displicente. Temos uma bela frase de São Francisco de Assis que diz assim: terrível morte, mas como é desejável a vida no outro mundo onde Deus nos chama. Verdade, é um comentário a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu desejo é partir e estar com Cristo. São Cipriano também tem uma frase belíssima que diz assim: quando partimos desta vida, já não é possível fazer penitência e não tem efeito satisfatório. Aqui se perde ou se ganha a vida. O momento decisivo é esse. A morte estabiliza a condição da pessoa. Quem morreu em pecado mortal jamais se arrependerá, não adianta fazer penitência. E quem morreu na graça de Deus jamais pecará. Até a hora da morte é possível fazer penitência. Corretíssimo. É a doutrina da igreja, é o ensinamento da igreja. E Santa Madre Teresa de Calcutá diz assim: no momento da morte não seremos julgados pela quantidade de trabalho que temos feito, mas pelo tanto de amor que colocamos em nossos trabalhos. Sim, São João da Cruz diz que no ocaso da vida seremos julgados pelo amor. Isso é assustador, no bom sentido, porque a quem muito for dado, muito será pedido. E o único ato de amor que o ladrão disse foi esse, e a santa está certa, não pela quantidade. Qual foi a quantidade de obras frutuosas de São Dimas, o ladrão? Somente uma. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Para Deus nosso Senhor é o estado da alma na hora da morte, se foi arrependimento sincero ou não. São Bernardo de Claraval diz assim: a morte vos espera em toda a parte. Se fordes prudentes, esperai vós por ela em todo lugar.
viver como se o momento presente fosse o primeiro, o único e o último. Tá certo, o grande doutor cisterciense. Não, eu diria assim, olha, se fordes prudentes, esperai vós por ela em todo lugar, isto é, estejais preparados o tempo todo. São Domingos sabe a famosa história, se Jesus viesse agora, o que você faria? Continuaria a jogar bola. São Padre Pio de Pietrelcina diz assim: ó morte, eu não sei quem pode temê-la, já que por ti a vida se abre para nós. Que bonito. Também bonito. Bonito, belíssimo. Deixa eu ver aqui agora, São Francisco, mais uma de São Francisco de Assis, que diz assim: lembra-te que quando abandonares esta terra, não poderás levar contigo nada do que tens recebido, somente o que tens dado. Um coração enriquecido pelo serviço honesto, o amor, o sacrifício e o valor. É um belo comentário a Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. É uma oração bonita sobre pelos mortos. Diz assim: eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. É a única coisa que a gente leva para prestar contas a Deus, as nossas obras. Para terminar, das frases aqui dos nossos convidados do programa de hoje, Santo Afonso Maria de Ligório, que diz assim: tenha por certo o tempo que empregais com a devoção diante do diviníssimo sacramento. Será o tempo que melhor os reportará nesta vida e mais os consolará em vossa morte e na eternidade. Recomendo Preparação para a Morte, uma das obras mais famosas de Santo Afonso Maria de Ligório. Essa foi tirada certamente da obra. Já dei de presente a minha mãe já leu toda. A senhora se assustou? Não, foi o que eu ensinei para você. Olha que bonito. Preparação para a Morte, Santo Afonso Maria de Ligório. O senhor está me lembrando aqui um dos episódios de nosso saudoso do Henrique Soares, numa pregação dele. Sim. Ele dizendo que certa feita, diante do Santíssimo Sacramento, tinha uma freira já idosa, perto dos 100 anos, e ela chegava diante do Santíssimo e dizia: homem, me leve, me leve. É encantador ele contando o desejo que ela já tinha de se encontrar com Deus. Não tinha medo da morte. Homem, me leve, já estou quase perto dos 100. Aliás, a Bíblia termina assim: o brado Maranata ou Maranatá é exatamente esse: vem, Senhor Jesus. Não demore, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor Jesus. A Bíblia termina assim: venha logo. Dom Francisco, nós também estamos chegando perto aqui do nosso programa, tá? Quais são as virtudes que devemos cultivar para nós enfrentarmos a morte e vivermos bem aqui nessa terra? São muitas as virtudes, mas eu destacaria 3. Uma fé sólida, uma esperança que não decepciona, como diz Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E uma caridade autêntica. Essas são as 3 virtudes fundamentais. Poderia falar das outras virtudes humanas: prudência, justiça, temperança, fortaleza, humildade, etc. Mas eu destacaria essas 3. Pela fé, nós afirmamos categoricamente que o Senhor virá. Pela esperança, nós aguardamos. E pela caridade, nós arregaçamos as mangas e dizemos: estamos prontos, porque vou passar o meu céu fazendo bem aqui na terra. É a definição de céu de Santa Teresinha do Menino Jesus. Isto é, viva e haja naturalmente como se você já vivesse no céu. Procure levar o céu para as pessoas, procure fazer da sua vida um céu, ou seja, uma ocasião de comunhão, de intimidade com Deus Todo-Poderoso, que é isso essencialmente que vai ser o céu. Já pratique isso no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, com os seus semelhantes, e assim você vai estar esperando o Senhor quando Ele vier, quando as trombetas soarem, quando os anjos derem os sinais no céu. Pronto, chegou o momento, agora é a prestação de contas. Eu já estava esperando Jesus. Está chegando o dia de finados. Trago aqui um episódio brevíssimo de uma menina, uma garota que estava num ônibus aqui no centro de Brasília no dia de finados e comentava com uma outra garota de idade semelhante, dizendo assim: para que eu vou no cemitério no dia de finados? Minha mãe já morreu mesmo, não posso fazer mais nada por ela, vou fazer o que em cemitério? Era uma jovenzinha. O que dizer exatamente sobre esse pensamento desprezível quanto a esta prática de piedade tão importante, que é ir, por exemplo, aos cemitérios, ir a velórios, praticar esses atos de misericórdia?
Aprendei de mim, disse Jesus. No capítulo 11 do Evangelho segundo João, Jesus, 4 dias depois do enterro do seu grande amigo, foi ao túmulo. Chorou e rezou ao Pai. Depois disse: Lázaro, vem para fora. É cristão? É cristã? Faça como Jesus. Motivo para ir no cemitério. O mesmo motivo que levou Jesus a ir ao túmulo de Lázaro. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos ao cemitério porque Jesus foi. Vamos ao cemitério com o sentimento que levou Jesus a ir ao cemitério. A chorar diante do túmulo de Lázaro. A pedir ao Pai que ouvisse a